Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, um dos assuntos mais comentados aí na semana chegou ao seu final. Juan Pablo Vojvoda continua no Fortaleza, contrato renovado até 2024, ou seja, mais 2 anos de contrato. Aí fica a pergunta: ele acertou? Ele escolheu direito? Ele não poderia alçar voos diferentes? Entenda, torcedor do Fortaleza, eu não estou falando voos maiores, eu estou falando diferente. Interpretação de texto, por favor, que eu fiz um outro vídeo aqui que a interpretação de texto foi horrorosa. Só entende o que quer. Eu não estou falando, não é voos maiores, é diferente. E para o Fortaleza foi bom, e para a torcida foi boa a escolha dele. Então é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Eu acho que o ponto principal é ninguém, comentaristas, palpiteiros, puxa-sacos, torcedores, eu acho que ninguém tem ou tinha o direito de criticar qualquer opção que o Vojvoda escolhesse. Esse é o primeiro ponto. Eu fiz um vídeo aqui sobre Fortaleza, na qual muitos entenderam, mas outros não entenderam o que eu quis dizer. Em momento nenhum eu disse que o Vojvoda não era honesto com Fortaleza. Em momento nenhum. O vídeo que eu fiz e questionei é se era justo com a torcida do Fortaleza esse prazo que o Vojvoda pediu e mais, ficar dando respostas a outros times. Foi isso que eu questionei. E por que eu questionei isso? Porque eu, se estivesse no lugar dele, eu ia fazer um pronunciamento único, porque eu não ia querer ver a minha torcida, a torcida que me deu apoio o tempo inteiro, agoniada. E a torcida do Fortaleza estava agoniada e estava com medo que o Vojvoda fosse embora. Já estavam muitos falando em outros treinadores. Então, esse ponto aí, da torcida do Fortaleza ficar agoniada, é que eu disse que eu era contra. Em momento nenhum eu falei que o Vojvoda era desonesto. Em momento nenhum. O que eu digo e repito, eu teria agido diferente. Ele pediu um tempo, pediu, para analisar o mercado, beleza. Mas desse a resposta de uma vez só. Galera, renovei com Fortaleza. Ponto.
Logo, entende-se que ele recusou todo mundo. Não precisava ficar saindo em TV, saindo toda hora de especulação, ele não aceitou o Vasco. Aí ficar escutando a torcida do Vasco reclamar. O Corinthians, o Atlético Mineiro, a fulano, Beltrano. Na minha opinião, não precisava de nada disso. Nada disso. Ele não queria um tempo, então ficava calado. Minha opinião. Ele e o empresário dele. Não sei nem se foi ele. Talvez tenha sido o empresário que jogou isso. Jogou isso até para forçar, de repente, uma valorização maior pelo Fortaleza. De repente, o interesse dele sempre foi ficar no Fortaleza, e eu acho que isso que realmente aconteceu. E não ele, mas o empresário dele, para valorizar mais o passe, foi falando, ele recusou o Vasco, ele recusou fulano. Aí viu a melhor proposta qual era, de todas, que talvez a mais alta fosse a do Corinthians, deixou do Corinthians stand-by, não saiu nada diretamente sobre o Corinthians, para dar uma valorizada. Pode ter acontecido isso. Se aconteceu, bom, é uma coisa de mercado, né? É uma coisa de mercado. Ele está querendo se valorizar. Mas o que eu questionei é se a torcida do Fortaleza merecia. Se a torcida do Fortaleza merecia. Poderia fazer isso tudo sem holofote. Chegava hoje, sexta-feira, Vojvoda renovou. Ou fazer igual muitos treinadores fizeram. Muitos treinadores já fizeram isso. Olha só vou dar a resposta a outro time depois que eu resolver o meu caso com Fortaleza. Teve muitos treinadores que já fizeram isso. Olha só, eu realmente tenho muitas propostas. Muitas propostas. Mas eu ainda tenho contrato com Fortaleza até o final de dezembro. Se eu não resolver a minha situação com Fortaleza, aí sim eu vou escutar outras propostas, vou analisar. Enquanto eu não resolver a minha situação com Fortaleza, eu não dou resposta a ninguém. Era uma outra forma. E para mim, essa forma não estaria deixando a torcida do Fortaleza agoniada. O que eu falei no outro vídeo foi isso. Sobre a torcida do Fortaleza não ficar agoniada, porque não merecia. Deu para entender? A torcida do Fortaleza não merecia essa agonia. Então foi isso que eu falei. De novo, ninguém tem o direito de achar que ele está certo, que está errado. Ele tem um plano de carreira. Ele sabe o que é o melhor para ele. Ele não é nenhuma criança. Ele sabe o que é melhor para a carreira dele. Então, ponto. Então, qualquer das decisões que ele tivesse é direito dele. Então, para o Fortaleza, foi bom o Vojvoda ficar? Óbvio. Lógico. Ele é um dos principais treinadores do país. A notoriedade que ele procura, e óbvio que todo mundo procura, ele está conseguindo no Fortaleza. Vou te dar um exemplo. O BKSS, que foi até um treinador que está sendo cogitado em outros times, fez o seu nome num time pequeno de um outro país. Não era nenhum gigante, era um time pequeno, médio, de um outro país. E ficou muito falado aqui no Brasil. Não estou dizendo que o Fortaleza é pequeno, médio ou grande, não é nada disso. O que eu estou falando é sobre o trabalho. Se você fizer um trabalho bom, independente do tamanho do time, vai gerar. Principalmente se você disputar as principais competições intercontinentais. Libertadores e Sul-Americana. Se você, agora que o Brasil está sendo muito mais visto na Europa, vi uma reportagem que o Corinthians está atrás aí de um treinador português.
E foi feita uma entrevista com um jornalista português. Esse jornalista falou que os portugueses acompanham o Campeonato Brasileiro como acompanham os campeonatos europeus. Antigamente não, mas depois que o Jorge Jesus veio e tudo que aconteceu em 2019, os portugueses assistem o futebol brasileiro como se estivesse acompanhando o Campeonato Europeu. Então lá na Europa, o nome do Fortaleza também é falado. O nome do Vojvoda também é falado. Então, para o Fortaleza, não tinha nada melhor. Para a torcida do Fortaleza, bom, eu lembro muito bem que quando o Fortaleza estava na zona do rebaixamento, e isso aí eu falo porque a gente tem um grupo, né, do WhatsApp, Resenha com Fortaleza, eu acho que a metade da galera que está no nosso grupo do WhatsApp queria o Vojvoda fora. Queria o Vojvoda fora. A metade queria. Falou que já deu, que ele era muito teimoso. Inclusive, falaram que o Vojvoda era interesseiro e só estava pensando na carreira dele, só pensava na Libertadores, para ele fazer o nome dele e meter o pé. Estão lembrados disso? Eu tenho como provar. Mas os torcedores naquele momento estavam errados. Cara, é a torcida, cara. A coisa não estava andando. A coisa não estava andando. Estava tentando nas Copas e o Campeonato Brasileiro estava deixando de lado. Estava deixando de lado. Eu até falei, vai mandar o Vojvoda embora, vai contratar quem? No nosso canal do WhatsApp eu sempre perguntei isso, todo mundo está de prova. Vai contratar quem? Eu sempre gostei muito do Vojvoda. Mas também disse, ele está sendo teimoso. O esquema dele não funciona mais. Não dá. O esquema dele não funciona. Ele perdeu algumas peças imprescindíveis para o esquema. Que era o Tinga, que era o Pikachu. O tanto que o Tinga voltou, quando o Tinga pegou forma, o time do Fortaleza muda. E ele, inclusive, no final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já estava jogando mais para frente de novo. Porque o Tinga é uma peça fundamental. Então, cara, para a torcida, para grande parte da torcida, óbvio, também é excelente. Também é excelente. Para o futebol brasileiro também é muito bom. Porque é mais um técnico brasileiro e é mais um clube brasileiro que mantém um trabalho de um tempo maior. Temos o Abel no Palmeiras, né? Está aí conquistando e vai continuando no Palmeiras. Já passou por alguns momentos complicados no Palmeiras, mas continuou, até porque ele ganha muito. E o Vojvoda no Fortaleza, que também está há muito tempo, vai ficar há muito tempo, e conquistou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, 2 idas a Libertadores, a 4ª colocação, se não estiver enganado, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, chegou longe na Copa do Brasil. Então, cara, pro futebol brasileiro também é muito interessante. Eu sei que vocês vão perguntar, Magalhães, e o que você acha? Daí, não fica em cima do muro, não. Ele fez certo? Foi a melhor escolha? E por que será que ele escolheu o Fortaleza? Continuar no Fortaleza? Como eu disse, ninguém tem o direito de criticar, falar nada da escolha do Vojvoda. Mas eu vou dar a minha opinião.
É óbvio que tem alguns pontos. Ele teve uma melhoria salarial? Lógico que teve. Se ele não tivesse uma melhoria salarial, eu não sei se ele ficaria no Fortaleza só pelo projeto. Não sei se ele ficaria no Fortaleza só pelo projeto. Óbvio que teve uma valorização justa e muito justa. Segundo, ele tem, como Fortaleza, ele também tem um projeto de carreira. Ele pretende ficar no Fortaleza até a sua carreira acabar? Óbvio que não. Ele pensa em um dia sair do Fortaleza. Lógico que pensa. E ele não está pensando errado. Ele pensa numa outra situação. Mas de repente a situação que ele pensa não é a nível de Brasil. De repente o que ele pensa é a nível de Europa. Ou um grande clube no seu país. De repente, o que ele pensa é um grande clube no seu país, da onde ele é, Argentina ou Europa. Então, ele pode estar vislumbrando o seguinte: aonde é que eu tenho mais chances de continuidade de trabalho? É no Fortaleza. Porque, se não fosse por isso, na metade do ano ele já tinha saído. Já tinha sido mandado embora, porque os resultados eram ruins. Estava na zona de rebaixamento e todo mundo dava como certo Fortaleza na Série B. Lógico, o Fortaleza teve uma mudança no Campeonato Brasileiro, não foi só por causa dele, foi por causa da diretoria. Se a diretoria não contrata, provavelmente o Fortaleza ia cair. Então a gente tem que dar muito mérito ao presidente do Fortaleza, que foi atrás e conseguiu as contratações. Lógico, foi ele que pediu. Acredito que muitos ele pediu, outros foram oferecidos e ele aceitou ou não. Mas tem que se dar méritos ao presidente do Fortaleza. Porque se não chega as contratações que chegaram, o Fortaleza dificilmente não ia cair. Então ali é um conjunto. O Fortaleza não caiu por causa do presidente e do Vojvoda. Vamos ser justos. Então, cara, ele procura um trabalho estável. Trabalho estável ele já tem. Ele tem a segurança do presidente do Fortaleza. Ele tem a segurança da maior parte da torcida. E ele tem a segurança da mídia também. Por tudo que ele já fez. E ele olha para esse lado de um trabalho de um tempo maior, porque ele sabe que ele vai ter, e ele tem visibilidade, em qualquer lugar. Ele teria visibilidade se vai para o Vasco, porque a 777 é uma empresa mundial, ia ter visibilidade. No Corinthians ia ter visibilidade? Ia ter visibilidade. No Galo ia ter visibilidade? Ia ter visibilidade. Mas será que teria garantia de longevidade? Não. Nenhum desses clubes ele teria uma garantia de longevidade. No Fortaleza ele tem essa garantia? Também não tem. Em clube nenhum não tem essa garantia de 100%. Mas a garantia que o Fortaleza dá é uma garantia muito alta, muito maior do que a das outras, porque já teve. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se os resultados começarem a não vir e acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano, a gente não sabe se o Marcelo Paz vai conseguir segurar ele. A gente não sabe se as contratações que o Fortaleza vai fazer, se o planejamento não der certo, vai conseguir segurar ele. Então, garantia no futebol brasileiro não é 100%. Mas a do Fortaleza é muito alta. Até porque já teve essa situação. Então, cara, apesar de eu dizer que ninguém tem que julgar, diante das opções que ele tem, e penso eu que o projeto dele deva ser esse, de tempo para trabalhar
Mostrar que ele pode trabalhar com tempo, que você tendo tempo você faz um trabalho legal. Tá certo. Segundo ponto. Hoje a referência no Nordeste, o clube referência do Nordeste é o Fortaleza. Esse papinho, mas o Fortaleza ficou 397 milhões de anos na Série C. O gigante é o fulano de tal porque tem campeonato brasileiro. O gigante é ciclano, o gigante é beltrano. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Futebol é momento. O momento é de quem? Do Fortaleza. Quem é o maior time na atualidade do Nordeste? Fortaleza. Ponto. Fortaleza. Ponto. Os outros vão falar, quem é o Fortaleza? Apareceu agora no cenário, tem 3, 4 anos aí, conquistou algumas coisas, mas no cenário nacional não tem a história que o meu time tem. Porque tem clubes no Nordeste falando isso. Dor de cotovelo. Futebol é momento. O momento é do Fortaleza. A referência do Nordeste a nível de futebol, de estrutura, é do Fortaleza. Qual é o outro clube no Nordeste que está sendo visto a nível nacional? É o Bahia, que está na Série A. Mas não está sendo visto pelo futebol, está sendo visto porque foi vendido, pô. Porque o Grupo City comprou. Não é pelo futebol. Se o Bahia tivesse estável, ele não ia se vender. Essa é a verdade. Não ia virar SAF. Tem clubes bem estabilizados que podem virar SAF? Lógico. Mas aí o preço vai aqui, irmão. Não vai vender por qualquer valor. Aí é aqui, ó. Um clube igual o Fortaleza, se vira SAF, o preço vem aqui, irmão. O preço vem aqui. Clubes que viram SAF hoje é porque estão vendendo almoço para comprar janta. Essa é a verdade. Mas no futebol, a referência é o Fortaleza. E ponto. O restante é dor de cotovelo. Vai ficar com raivinha, morde as costas. Referência de futebol nordestino é o Fortaleza. E eu vou te dizer mais uma coisa. Referência de administração. Referência de administração. Quando você fala em administração, aí eu estou dizendo administração sem ter empresa por trás. Tá? Sem ter empresa por trás. Tem 3 times no cenário nacional da primeira divisão com sucesso, e que não tem um mecenas por trás. Não tem alguém bancando, não tem uma empresa bancando. Não estou dizendo que está errado, tá? Mas o que eu estou dizendo é que só tem 3 times com conquistas, que servem de referência para os outros. Tem outros times também indo pelo mesmo caminho. E estão se tornando também muito viáveis. E daqui a pouco vai se conseguir as conquistas. Então vamos lá. Eu tiro os clubes que viraram SAF, porque aí é uma outra administração. Foram incompetentes no estilo de administração atual. Aqueles clubes que tem uma empresa por trás ou um mecenas, eu tiro também. No caso aí, Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem nego bancando. Não estou falando que a administração está errada. Agora, os clubes que são referência para os outros no modelo atual de administração. Qual é o modelo atual de administração? O dono do clube é os sócios. O dono do clube é os sócios. O dono do Palmeiras não é os sócios, é a Crefisa. O dono do Atlético Mineiro é os 2 mecenas. Da SAF tem dono. Então, os 3 clubes que os donos são a torcida e são funcionais, são referências, na minha opinião, são 3. Fortaleza, Atlético Paranaense e o Flamengo.
O Flamengo tinha uma dívida quase que bilionária, que equalizou a porra toda. Se o Flamengo quiser, ele quita a dívida toda. O Flamengo teve uma receita de 1 bilhão e 200, um pouquinho mais. O Atlético Paranaense, várias conquistas aí nos últimos anos. Sul-Americana, final de Libertadores, Copa do Brasil, tá sempre lá. E o Fortaleza. Então, se você pegar quais são os exemplos de clubes bem administrados no Brasil sem aporte financeiro de ninguém? Fortaleza, Atlético Paranaense e o Flamengo. Então, amigo, para terminar, Vojvoda fez certo. Vou repetir, ninguém tem o direito de opinar, porra nenhuma. O que ele escolhesse estava escolhido, porque ele fez por onde? Mas, irmão, pensando em estabilidade, em continuidade de trabalho, em projeção, não. Ele tinha que ter ficado no Fortaleza. E, na minha opinião, apesar de não ver, como é que eu vou falar, qualquer tipo de crítica em dizer sim ou não, ele foi feliz na sua escolha e o melhor era ficar no Fortaleza. Beleza? Então, a única crítica que eu fiz no outro vídeo foi que, para mim, a torcida do Fortaleza não merecia ficar agoniada do jeito que ficou. Só isso. O restante, perfeito. Parabéns, Fortaleza, parabéns, torcida, parabéns, Vojvoda, e que 2023 seja um ano também muito feliz e de conquistas. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!